Quando você mapeou que isso era um ótimo negócio e de onde você tirou recursos? Essa é a primeira pergunta. Depois eu vou, respeitando a ordem evolutiva, entender como funciona hoje as suas comunidades Tá bom. e como você faz a aquisição dessas comunidades e o tamanho desse mercado ainda no Brasil. Tá, fechou. Como que eu entrei dentro desse negócio? Foi assim, eu fazia faculdade, mas eu tava insatisfeito com aquilo lá. Eu tive uma rebeldia produtiva, uma desobediência produtiva ali do sistema padrão que eu acreditava que era o sistema certo. Perfeito. Porque eu era mais novo e, Ivan, eu tava assim, ó, cara, eu preciso sair dessa pindaíba que é não ter grana pra fazer nada. Essa que é a verdade. Eu não tinha o sonho, não, eu quero mudar a comunicação do Brasil, eu quero dar o poder para as pessoas de distribuírem as suas mensagens. Tudo isso foi um efeito colateral de todo o trabalho que eu fiz. Mas o que eu fiz no primeiro momento era, cara, eu não tinha grana pra nada e eu quero ganhar dinheiro, porque eu sei que zica que é não ter dinheiro. Eu vinha de uma família que estava se desestruturando por não ter dinheiro. Só que quais exemplos eu tinha em casa? Professores, acadêmicos. Meu pai trabalha no campo, meu pai é apicultor, mas eu via que esse caminho da academia, da universidade, era um caminho que, dentro de alguns 15, 20 anos, ia me trazer um retorno positivo. Mas muito longo Mas prazo. é muito longo prazo. Eu achava naquela época que eu estaria disposto a esperar por esse tempo. Só que aí no meio do processo eu descobri que eu não estava disposto a esperar por esse tempo. E aí eu estava lá fazendo a minha faculdade de engenharia, porque era a profissão que, você escolhe uma profissão com 16 anos, você tem que escolher o que você vai fazer da vida. Então eu escolhi engenharia porque, pô, vou ganhar dinheiro fazendo engenharia. Só que aí eu percebi que, cara, eu estava virando um estudante, não um engenheiro. Eu estava lá estudando, eu era bom nisso. Essa era a minha habilidade. Estudar. E não vou dizer que foi ruim, porque até hoje isso é um dos meus grandes diferenciais. Eu sou bom em, como eu sempre falo, sentar a bunda na cadeira e estudar e absorver um conteúdo. Só que aí no meio desse processo eu tive contato com um irmão que a gente não se via, não se falava há muito tempo por questão de distância geográfica mesmo, ele morava num estado, eu morava em outro. A gente voltou a entrar em contato e ele tem um curso de inglês, o nome dele é Mairo Vergara. Ele tem um super super conhecido. Se você já viu um anúncio dele, é minha culpa. Era aquilo que você era mundo Mairo Vergara. É, né? A gente não é parecido que os pais são diferentes. Aí o que aconteceu? Ele me chamou pra trabalhar com ele, mas eu nem sabia o que eu ia fazer. Ele só falou assim, ó, cara, você vai ter suas 24 horas do dia, você vai ganhar R$ 2.500 por mês, vale alimentação e plano de saúde. Aí eu falei assim, putz, 24 horas do meu dia pra eu escolher fazer o que eu quiser. Tipo, 2.500 era o triplo do que eu ganhava naquela época. Agora, todas as horas do meu dia, nossa, eu quero isso. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Ele falou assim, cara, não sei, mas vem porque trabalho é infinito. Aí eu falei, então tá. Aí eu, óbvio, teve um processo ali, mas para encurtar aquela história longa numa história mais curtinha, eu fui para lá e me encontrei nesse mundo dos anúncios online na empresa do Mairo. E o Mairo estava com uma empresa que estava numa ascendência muito grande, então essa foi a minha sorte, entre aspas, mas eu tive ali o instinto de fazer, a coragem de agarrar a oportunidade, executei, e aí eu comecei a conhecer várias pessoas do mercado que faziam anúncios online, mas que não faziam bem, ou que contratavam empresas, agências para fazer os seus anúncios online. Na época não era comum você ter uma pessoa na sua empresa que a responsabilidade dele é ser o panfleteiro digital da sua empresa. Isso era uma das tarefas que uma agência fazia. Isso era uma das tarefas que uma pessoa do seu marketing fazia, além de fazer várias outras coisas. E tudo aquilo que você foca muito, que você faz todos os dias, é meio impossível você não ficar bom. Claro. E aí eu comecei a ficar muito bom nesse negócio de anúncio online, comecei a ter contato com outras empresas e foi ali que eu vi, cara, tem um rombo, um buraco nesse mercado gigante e que carece desse conhecimento, carece de pessoas que são especialistas em cuidar de anúncios. E aí foi lá que eu vi a oportunidade para crescer nesse aspecto. E aí você montou o seu próprio negócio. Aí foi assim, olha, eu tinha medo de empreender. Porque eu não tinha uma referência empreendedora. E aí é muito engraçado falar isso, né? Porque as pessoas às vezes elas... Isso a gente tá falando de quanto tempo atrás, hein, Pedro? Comecei há 7 anos atrás eu comecei com os anúncios, isso foi há 5 anos atrás. Então, no meu primeiro ano ali, eu ainda tinha muito medo de empreender, de fazer o meu negócio. Eu não era o cara que ia estar aqui sendo entrevistado por você, que ia falar numa entrevista, que ia aparecer na frente da câmera. Eu era o oposto, eu era o cara totalmente bastidores. E fui durante muito tempo o cara que fazia os anúncios aparecer para as outras pessoas, mas eu não aparecia, ninguém Operacional mesmo. Operacional, ninguém sabia quem que eu era. Tá. Só que aí, num determinado momento,
foi uma questão burocrática. As empresas começaram a me exigir nota fiscal. Então uma empresa chega pra mim, eu dou uma consultoria, o Ivan chega assim, Pedro, pô, o Mairo falou de mim pra você, e era bem assim, o Mairo falou de mim pra você, disse que você é muito bom, eu quero uma consultoria. Aí quanto é que custa uma consultoria? Aí eu vou lá, sei lá, 10 mil reais. Aí a pessoa falava, beleza, vamos fazer. Eu falava, caraca, ele vai topar mesmo, 10 mil reais. Aí o cara falava, mas eu preciso de uma nota fiscal. E aí eu não podia emitir, porque eu não tinha CNPJ, aí eu abri a minha empresa. Mas assim, eu pelo menos, tem gente que pode discordar, mas eu não considero que você virou um empresário, que você tem a sua empresa só porque você abriu o CNPJ. E aí, só que eu emitia nota fiscal para algumas empresas, fazia algumas consultorias, e aí o que acontece? Eu dava consultoria pro Ivan, por exemplo, dava consultoria para você, e você falava assim, cara, beleza, eu gostei da consultoria, mas você não quer fazer esse trabalho para mim? Você não quer você botar a mão na massa aqui, cuidar dos anúncios aqui da minha empresa? Eu te pago um valor mensal aqui e você cuida disso. Aí eu falo, cara, eu quero. E aí eu comecei a pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 16 empresas. Então eu cuidava dos anúncios de 16 empresas. Nessa época, eu só... Cara, você não tem noção. A edição consegue colocar uma foto no vídeo? Eu vou mandar foto pra galera colocar. Cara, eu tava... o cabelo gigante, a barba. Eu tava tipo assim, um homem das cavernas, full time trabalhando. Então foi o meu período de deserto, meu período de isolamento de tudo, em que eu passei 2, 3 anos trabalhando, ficando bom nessa coisa dos anúncios online. E aí, toda empresa que eu pegava para dar uma consultoria, eu resolvia os mesmos problemas. As mesmas dores, os mesmos problemas. As mesmas dores, os mesmos problemas. E aí uma hora eu falei, cara... eu vou parar de ensinar uma, duas pessoas a resolver esses problemas por vez e vou começar a botar esse conhecimento para fora aos montes. Ou seja, vou começar a gravar vídeo, vou começar a aparecer no Instagram. Só que foi uma barreira, tem uma luta para você se aceitar e você conseguir ir lá e botar sua cara na frente do vídeo e gravar. Eu sei muito, porque eu trabalho como especialista expert em comunicação e às vezes o medo de julgamento que as pessoas têm, até a própria aceitação, né? Então assim, o grande problema é você estar muito mais preocupado com o mensageiro que é você do que com a mensagem, que é o que transforma. Uau, muito boa essa. Quando você começa a se focar na mensagem, que de fato transforma... Cara, se você é baixo, gordo, careca, cabelo branco, japonês, chinês... Você é uma máquina de achar defeito em você. E você tem, você tem o seu superpoder, que é o botão do X. Você gravou aquele stories, você olha e fala, não gostei. Tchau, aperta no xizinho, acabou. Vou gravar de novo. Nossa, olha a minha sobrancelha aqui como não tá bonita. Nossa, olha só esse fiozinho de cabelo que tá pro lado. É isso. E aí foi um processo pra aprender a lidar com isso, mas... cara, tudo na vida é treino, entendeu? É tipo... sabe como é que eu superei esse medo? Foi assim, olha. Interessante. Um dia eu tava em casa, todo descabelado, com a cara remelenta, com aquela cara de que acordou, sabe? Sei. Aí eu peguei meu celular assim, tava em cima da mesa, eu lembro direitinho, tava meu celular em cima da mesa, e eu cliquei numa conversa de Instagram com uma pessoa. E aí, quando eu cliquei na conversa do Instagram com a pessoa, no cantinho da conversa do Instagram, tem uma câmera. Você pode responder a pessoa com uma foto, você pode responder a pessoa com um vídeo. E aí eu me olhei de cima pra baixo, assim, a câmera tava virada pra mim, eu me olhei com aquela cara toda descabelada. Aí eu falei, nossa, cara, que horror. Aí eu falei, não, mas quem que é o José? O José era a pessoa que eu abri a mensagem, era um desconhecido. Eu falei, sei lá quem é o José. Eu falei, foda-se o que o José vai pensar de mim também. Aí eu peguei meu celular, liguei a câmerazinha e falei... fala, José. Cara, a resposta da sua dúvida é XYZ. Valeu por mandar sua pergunta. E respondi pro José. Enviei aquele vídeo pra ele. Aí eu falei assim, cara, olha que louco. O que acabou de acontecer? Eu gravei um vídeo pro José. Eu não tive que me expor pra toda a minha audiência, pras pessoas que me acompanham. Porque no fundo, você não tem medo do que um desconhecido vai pensar de você. Você tem medo do que sua mãe vai pensar de você, seu pai vai pensar de você, sua tia, o seu amigo, a sua ex-namoradinha da escola. As pessoas relevantes podem pensar de você. As pessoas relevantes. E aí eu mandei aquela mensagem pro José, aí eu falei, cara, eu acabei de treinar a gravar um vídeo. O José vai ficar louco, porque ele vai adorar receber um vídeo meu. E além do José ficar louco e eu treinar a gravar um vídeo, eu falo muito mais rápido em 15 segundos do que eu digito. Aí que eu comecei a fazer 100, 200 dessas por dia. Todos os dias. Todos os dias. E aí, todos os dias. Aí você foi trabalhando a sua confiança. É. E a confiança é baseada nos tombos que você toma e nos riscos que você corre, não nos acertos que você tem.
Né? A confiança, no meu entendimento, ela é baseada nisso. Por que você vira um cara confiante? Quando você erra, tenta, erra. E quando você vai errando, toda vez que você erra e você tenta de novo, é uma aspiração. Você vai ficando confiante. Porque quando você acerta, você fala assim, fez sentido errar 100 vezes. Eu acertei uma, então foi a construção de um caminho. E pessoas mais confiantes estão muito mais aptas a colocarem a coragem para fora. Né? Você é corajoso quando você tem confiança em você. E a confiança é construída pelo seu track record, pela sua estrada. Pelo track record, exatamente. E aí, o que eu fazia? Eu respondia às pessoas e às vezes eu falava umas asneiras, umas bobagens, que é o meu jeito que eu sou, meio brincalhão, que faz umas palhaçadas, que eu não tinha coragem de expor isso para as pessoas. Mas ali no 1 a 1 com o José, que eu nem sei quem é, eu consegui expor isso pra ele. E aí o José ria, dava risada. Ele afirmava aquele meu comportamento. Aí eu comecei a ficar mais confiante pra colocar isso pra fora pra todo mundo. E aí foi aí que o negócio começou a decolar num nível muito maior. Que foi quando eu senti a confiança necessária pra mostrar pras pessoas quem eu era. E mais do que isso, foi bem o que você falou. Eu senti a confiança necessária pra me aceitar como que eu era. De que eu achava, sei lá, pô, mas será que as pessoas vão gostar da minha voz? Putz, a minha gargalhada é meio estranha. E isso e aquilo. E aí daqui a pouco você começa a ver que as pessoas gostam de ver quem você é, de ver que você é uma pessoa real. As pessoas têm que ter consciência, principalmente quando você se propõe a comunicar algo, elas precisam ter consciência de se apropriar das suas características. Você pode até modelar alguém como referência. Total. Agora, não tente imitar. Porque todo mundo é único. E é essa especificidade sua que você tem que transforma. Né? Então, se você é gago, estou dando um exemplo. Cara, é o simples fato de você se assumir como uma pessoa. Olha, eu sou gago e eu vou tentar passar essa mensagem para você de uma forma. Eu vou dar um exemplo, me ocorreu agora. O David Brasil, ele é gago. Eu tô aqui com essa galera. Pô, ele é gago e ele é homossexual. E ele tem uma visibilidade absurda. Por quê? Porque você imagina se ele fosse gago e homossexual e escondesse essas duas coisas. Não ia ser ele, né? Não seria ele. Então, quando você se conecta com o seu eu mais genuíno, com a sua verdade, você consegue engajar. Primeiro, você conecta, você engaja e você gera impacto na sua mensagem. Só que o louco é que eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem quem que é. Eu não sabia quem que era esse eu genuíno. Tipo, como é que você... E aí é uma pergunta difícil. Como é que você descobre quem é o seu eu genuíno? Como é que você faz para descobrir quem que é o Pedro? Como é que você faz para descobrir quem que é o Ivan de verdade? E aí muita gente acha que, sei lá, você vai descobrir isso vendo um belo pôr do sol, tomando um banho. Eu acho que você... É a minha opinião, eu quero a sua também. Claro. Tô invertendo papel aqui, desculpa, moçada. Não, acho super legal, eu acho interessante esse debate. Eu acho que você só descobre isso quando você se movimenta. Eu acho que eu só descobri quem era o Pedro quando eu resolvi me comunicar, quando eu resolvi colocar pra fora, quando eu resolvi falar pras pessoas, quando eu resolvi mostrar documentar ali o meu dia a dia. E aí a documentação faz você perceber coisas que você não perceberia sobre você mesmo se você não tivesse num processo de documentação da sua jornada, de mostrar pras pessoas quem que é o dia a dia do Pedro, quem que é o Pedro. E como que você acha assim que uma pessoa pode se descobrir? Porque isso é uma coisa que eu recebo às vezes de pergunta. Como é que eu faço? Tipo, mas como é que eu faço pra saber quem que sou eu? Quem que eu vou colocar pra fora aqui? Você acha que é uma coisa que você simplesmente sabe, que você lê um livro? Como que você faz isso? Então, no meu processo, que é completamente oposto ao seu, porque eu sou cria do audiovisual. Eu tenho 45, eu surgi no rádio com 14. Com 14? 14 anos, comecei a trabalhar, com 15 eu tocava um programa de FM com uma mesa de 8 canais, eu era disc jockey. Disc jockey é o cara que... É o DJ raiz que eu falo. Você coloca as músicas e fala um pouquinho ao mesmo antes. tempo, então assim, eu tinha duas picapes, eu tinha uma mesa de 8 canais, tocava propaganda aqui. ZYD 882, Rádio Jovem Som FM, sintonia 95,1 MHz, frequência modulada, canal 236, emissora de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, na comunicação até as 8 da noite, Ivan César, com o melhor da música nacional e internacional. Giovana já enjoou desse prefixo. Sério? Você decorou? E aí o que acontece? Como eu sempre fui muito o cara de treinar muito improviso. Então você falou assim, pô, que abertura maravilhosa. Cara, eu fiz muita abertura de rádio, de TV, eu fiz muita passagem como repórter, beira de gramado. Eu já entrevistei tudo quanto é tipo, eu já fiz tudo quanto é tipo de matéria, já tive dentro de presídio. Em rebelião, eu já fiz matéria sobre cobertura política e eleição, eu já fiz matéria de comportamento, sobre vendas no mercado, de economia, já fiz matéria na beira do campo, já entrevistei atleta, já joguei tênis com o Roger Federer, com o Rafael Nadal, numa situação que eu era repórter, pessoa, fã e jogador ao mesmo tempo. Então eu fui submetido a muitas situações que o meu processo de descobrir quem de fato é o Ivan, ele é um processo de mergulhar mais internamente, porque como eu me adapto às situações externas, por meio da habilidade de me comunicar,
às vezes eu paro e penso e tenho esse conflito. E a minha dificuldade é todo mundo, porque eu sou uma pessoa pública e eu tenho consciência. E eu Sim. sei qual que é o bônus e o ônus disso, né? E o bônus é a facilidade, as vantagens, é o carinho, é a abertura de portas que você tem por você ser público. E o ônus é, será que de fato as pessoas gostam do verdadeiro Ivan ou daquele Ivan que é aquela casca? E aí vem o questionamento. Qual que é o verdadeiro Ivan? Né? Poxa, quais são os meus valores? E você acha que sempre a pessoa que você mostra é o verdadeiro Ivan ou tem uma parte do Ivan que você não prefere não expor? Olha, eu sou muito, é uma característica, inclusive, para gerar conexão. Eu sou muito verdadeiro e genuíno. Tá. Eu, normalmente, uso essa habilidade de espontaneidade a favor da minha comunicação. Tá. O questionamento é um pouco mais interno. E eu acho que esse questionamento, ele vem muito com a idade, né? De alguém que está tentando reinventar a carreira, porque eu saí de TV depois de 20 anos e estou tentando aprender e montar os meus produtos digitais. Sim. Isso requer você se desfazer de um nível, de um nicho específico com muito conhecimento, com muita visibilidade, para se reinventar em outro, propõe desaprender muita coisa e aprender tudo diferente. É um recomeço, sabe, Pedro? Recomeço. Pra mim. Então, assim, a me desprender, cara, eu não. Ah, puta, você é um cara grande de TV. Só que eu sou um cara minúsculo de digital. É você começar a se identificar com uma coisa que é muitas vezes menor, né? Começar a se Sim. identificar com o início da jornada e não mais com o final da jornada que você já estava, né? É uma identificação, na verdade, com uma trajetória que eu pretendo ter e que no caminho, na trajetória, eu vou colher os frutos, eu vou colher felicidade, eu vou colher aprendizado. Hoje, o simples fato de estar te entrevistando, se eu estivesse trabalhando em TV, eu não estaria. Então, a pergunta que eu respondi a um mentor pós-TV Globo, 4 meses depois que eu me desvinculei da TV, foi a seguinte: quantas pessoas, compare o tempo de 20 anos e o tempo de 4 meses que você saiu da TV. Você ficou 20 anos lá, você saiu faz 4 meses. Você conheceu pessoas interessantes, mais interessantes em qual período de tempo? Em 4 meses, eu tinha conhecido mais pessoas interessantes do que em 20 de TV. Que me geraram provocações, porque aquilo era muito repetitivo, né? E agora deixa de ser. Então, esse momento de transformação e de networking, poxa, mesmo que os ganhos, os rendimentos não sejam tudo aquilo que eu ainda sonho, porque Sim. isso demora, isso é uma construção e a gente precisa ter paciência, mas só me reafirmam pelas entrevistas, pelo fato de estar em contato contigo hoje. Amanhã eu vou entrevistar o Murilo Gun, que é um cara legal, que eu já me conectei. Nossa, eu adoro ele. Então isso me gera uma riqueza que não é só ferida em dinheiro. Você entende, Pedro? Sim, total. Então a sugestão que eu daria para essa pergunta que você fez, quem é o verdadeiro eu? Então eu acho que é você mapear o que de fato faz o seu coração bater, qual que é a sua paixão e como você gosta de se relacionar com as pessoas. Qual que é o seu eu mais genuíno e que você às vezes tem uma barreira para colocar para fora. E até aquilo que você não gosta, né? O que você acho que às vezes é Total. mais fácil você se identificar, tipo, escolhendo o que você não gosta de fazer, o que você não está disposto a fazer, do que o que você está disposto a fazer. Porque lá no passado, eu não estava disposto a ser o cara que aparecia na frente da câmera. E isso muda. Entendeu? Então assim, se alguém me perguntar, Pedro, o que é felicidade pra você? Putz, eu espero no fundo do meu coração que a resposta de hoje não seja igual a resposta daqui a 10 anos. Claro. Porque isso é uma questão de mudar de opinião, de deixar de acreditar em algo, deixar de querer algo, é uma coisa que faz parte do processo das pessoas que, creio eu, que estão evoluindo. É óbvio que você pode querer a mesma coisa por 10 anos, isso não quer dizer que você Sim. não está evoluindo. Mas um dos traços de que você está evoluindo, de que você está se agarrando a novas crenças, largando carreiras antigas de 20 anos, agarrando coisas novas, isso pra mim é uma das coisas, um dos pequenos sinais que mostram, cara, tá mudando, tá mudando, tá mudando. Porque eu tenho amigos lá da cidade onde eu nasci, que às vezes eu vou visitar eles, e os caras estão fazendo a mesma coisa, todo mundo tem isso, um amigo que tá fazendo a mesma coisa durante 20, 30 anos. Aí você vai e aí você tem um papo muito legal com ele de 10 minutos, que é aquele papo de você do passado. Só que você andou tanto, você caminhou tanto, você já tá numa outra vibe, que quando você troca aquela ideia de 10 minutos com aquele seu eu, é o seu eu do passado conversando com aquela pessoa, aí é muito legal. E aí depois fica aquela parada meio constrangedora, assim. Eles não alcançam o que você está falando, e tudo bem. E As tudo pessoas bem. têm a opção de... E às vezes, e não é só você, não alcança o que você tá falando, às vezes você não alcança o papo dele, porque ele tá numa outra vibe, num outro momento. Perfeito. É isso.